Olá, pessoal. Essa é a nossa sétima aula, penúltima aula do nosso curso. Agora eu falo, curso avançado de oratória e comunicação, de comunicação e oratória. A oratória, o discurso, a palestra, a fala, a pregação religiosa começa com uma ideia. Tenha algo para dizer. O que vai na sua cabeça? O que você está pensando? O que você gostaria de compartilhar? O que você quer comunicar à sua plateia, à sua audiência? Qual é a ideia que você tem para compartilhar com as pessoas? Isso é muito interessante, isso é muito importante, isso é fundamental. Qual é a ideia? Qual é o tema? Qual é a mensagem que você tem? Quem estava acompanhando lá os meus stories, né, viu que eu ia fazer esse vídeo agora falando sobre o Brasil que eu quero para mim. Estou inspirado aqui nesse parque. O Brasil que eu quero para mim é isso aí, é que esse Brasil que a gente consiga ver que também, né, de uma hora para outra as coisas. É esse Brasil que todo mundo realmente vê que, para que esse negócio ficar se coisando? Aí depois, porque não sei o que mais. Olha o trenzinho passando aqui, ó. Trenzinho. Não tem ninguém, só a mulher mesmo. E o Brasil, continuando aqui, o Brasil que eu quero é esse Brasil que você consiga realmente entender que, de uma hora para outra, né? É um Brasil que a gente tá lá, mas também não vai ficar, porque por causa disso, por causa daquilo outro. Eu acho que é o Brasil que a gente precisa, que esse Brasil que a gente consiga realmente colocar as coisas e depois não ficar com o negócio, porque não sei o que, não sei o quê. Então é isso aí, é esse Brasil que realmente todo mundo pode dizer que pariu, sou brasileiro, é isso aí. Nós acabamos de assistir um vídeo de uma pessoa que não tem uma ideia, que não tem um tema. Até ele queria fazer um vídeo sobre o Brasil que eu quero. Uma das redes de televisão do nosso país fez essa campanha de o Brasil que eu quero, e o sujeito aí, ele pretende fazer um vídeo sobre, mas não tem uma ideia, não tem um rumo, não tem uma definição, é muito confuso, ele divaga muito e depois de falar bastante, ele não diz absolutamente nada. E tem muita gente nos palcos da vida, nas tribunas da vida, nos púlpitos da vida, que é igual esse sujeito, não tem o que dizer, não tem a ideia, não tem o tema, não tem o que comunicar. Então, ficar enchendo linguiça ou dizendo abobrinha, falando abobrinha, são pessoas que não têm o que comunicar. Vamos pensar um pouquinho nessa questão da ideia. Então, há um checklist que eu preciso fazer a respeito do assunto, do tema, da ideia principal da minha fala. A primeira pergunta que eu tenho que responder: o assunto me apaixona? Eu sou apaixonado por esse assunto? Eu tenho uma vibração na alma quando falo do assunto? Se eu não sou apaixonado, eu não vou apaixonar ninguém. Se o meu coração não vibra, não bate mais forte, não pulsa pelo assunto, eu não consigo colocar o vigor, a alma na minha palestra, e isso vai provocar um fracasso completo e absoluto. O assunto me apaixona. A segunda pergunta que eu tenho que responder: ele provoca curiosidade? Esse assunto é um assunto curioso? É alguma coisa que desperta a curiosidade das pessoas? Se desperta a curiosidade, muito bem. Se é algo que não desperta a curiosidade, para que eu vou falar? Eu vou fazer uma palestra sobre a vida sexual das borboletas. Quem é que vai se interessar pela vida sexual das borboletas? Ou a composição química do algodão doce? E daí? O que isso faz diferença na minha vida? Nenhuma. Nenhuma. Esse assunto é curioso, ele desperta a atenção das pessoas, as pessoas querem ouvir. Terceira pergunta que eu tenho que responder: quando eu estou pensando no assunto, na ideia, ele faz diferença para a plateia? Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra junto com a minha esposa, Marta, e quando terminou a palestra, ela olhou para mim e fez uma pergunta: e daí? E daí? Não fez a menor diferença. No dia seguinte, aquilo
tinha sido esquecido e não influenciou em nada a minha vida, não fez diferença nenhuma. Você vai causar impacto, você vai fazer diferença para a sua plateia. Quarta pergunta, meu tema é um presente ou é um pedido? Deixa eu explicar isso. Um pedido, quando quem te contrata, quem te dá a oportunidade, quem te convida para falar, ele tem um tema e ele pede que você fale sobre aquele tema. Então, é um pedido. Quando você tem um tema livre, é um presente que você vai dar à plateia. Você escolhe o tema e esse tema tem que ser um presente. Presente tem que ser valioso. Presente tem que ser valioso, tem que ter algum valor para a pessoa. Eu parei no tempo de escola de participar de Amigo Secreto porque eu ganhava ou meia ou sabonete. Uma meia, um sabonete, eu tinha. Eu era menino, meus pais compravam sabonete, compravam minhas roupas, inclusive meia. Aí entrava no amigo secreto, ganhava uma meia. Entrava no outro amigo secreto, sabonete. Entrava no amigo secreto, ganhava um sabonete. Entrava no outro, ganhava uma meia. Parei de participar, por quê? Porque os presentes não faziam diferença. Se é um presente, tem que ter valor. Se é um pedido, eu tenho que atender o pedido. Eu tenho que alcançar a expectativa da pessoa que me deu a oportunidade. As informações são novas ou já são conhecidas? Se elas são novas, muito bem. Se elas são conhecidas, eu tenho que vesti-las com uma roupagem nova, falar de uma forma diferente, falar de uma forma interessante, fugir do lugar comum ou do senso comum para chamar a atenção das pessoas. Então, esse é o checklist sobre o assunto. Mas algumas coisas ainda que eu preciso entender sobre o assunto, sobre o tema daquilo que eu vou falar. Eu consigo explicar o tema com os exemplos necessários dentro do tempo concedido. Eu tenho capacidade para explicar o tema, para esmiuçar, para torná-lo claro, dando exemplos práticos dentro do tempo que me foi concedido. Há pouquinhos dias eu assisti uma fala de uma pessoa, ela recebeu 15 minutos para falar e ela falou 28 minutos. Eu dei uma palestra num evento junto com outro palestrante, ele abriria o evento, teria 1h30. Eu fecharia o evento, teria 1h30. O camarada falou 2h10. Ele avançou 40 minutos e não disse a que veio. Então, existe um tempo que eu preciso respeitar e dentro desse tema eu tenho que explicar o tema proposto, exemplificar, torná-lo prático para a minha plateia. Segunda coisa, eu conheço o assunto o suficiente para que a minha fala valha o tempo dos ouvintes? É uma pergunta importante. Eu domino o assunto? É a minha expertise? Eu sou um entendido do assunto? Eu sou um erudito do assunto? Eu conheço, eu domino o assunto? O assunto é a minha praia? Eu não posso escolher temas, eu não posso falar sobre temas que eu não domine. Se você não domina, vai estudar, vai pesquisar, vai procurar conhecer, mas eu só posso aceitar para falar sobre coisas que eu domine completamente. Ligada a essa, tem mais uma pergunta. Eu tenho a credibilidade necessária para falar do assunto? É a minha área? É o meu chão? De vez em quando a Rede Globo de televisão chama Caetano Veloso para falar de política. O que Caetano Veloso entende de política? Ele é um cantor, é um músico, é um artista, ok. Chamar Pelé para falar de política. Pelé foi atleta, ele entende o quê? De futebol. Então, você tem que ter credibilidade para falar sobre o tema. Você é formado, você estudou, você vivenciou, você tem credibilidade. A Rede Globo, falando de novo da Globo, ela tem um programa chamado The Voice, e entre os jurados, os juízes desse The Voice, ela traz, por exemplo, Carlinhos Brown, que tem uma carreira consolidada, 30 anos aí de carreira, traz Lulu Santos, que tem, sei lá, mais de 30 anos de carreira. E aí ela traz
para o palco para ser jurado uma dupla Simone e Simaria. Não estou falando de gênero musical, não estou falando de qualidade ou não, eu estou falando de credibilidade. E traz uma dupla que emplacou 2 ou 3 sucessos, que tem 2, 3 anos de carreira, e aí você tem 2 ícones da música, tinha a Cláudia Leite, com mais de 20 anos de carreira, outras pessoas, Ivete Sangalo, e tem uma dupla que começou ontem. E quanta gente começou ontem e hoje desapareceu? Não consolidou a carreira, não decolou. Fez um voo legal, todo mundo gostou, aplaudiu, a música fez sucesso, depois sumiu. Essa pessoa não tem credibilidade para ser jurada de um programa do tamanho e do alcance do The Voice. Então, você tem que trazer pessoas que conheçam e que dominem, que tenham credibilidade. Outra coisa, quais são as 15 palavras que resumem a minha fala? Você consegue resumir toda a sua palestra em 15 palavras, numa frase que tenha 15 palavras? Conseguem? Isso é o poder de síntese. Segunda pergunta, dentro do mesmo assunto. Essas 15 palavras fariam alguém se interessar em ouvir a minha apresentação? Se você consegue fazer isso, legal, você está pronto para falar. Se não, vai treinar, vai praticar, vai se preparar melhor, porque não vai ter sucesso no seu trabalho, na sua fala, no seu discurso, na sua palestra, seja lá o que for. Falando de apresentação e de performance de palco, existem 5 ferramentas essenciais para um bom orador: sintonia, narração, explicação, persuasão e revelação. O que é isso? Em primeiro lugar, você tem que criar uma sintonia, tem que criar uma conexão, você tem que se ligar à sua plateia. Por isso é muito bom você ser pessoal. Eu, nós. Você não chega lá botando pose de autoridade. Eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para falar para vocês. Não, hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos trocar uma ideia. Você sai da posição de autoridade e desce para um nível pessoal, você se faz um com a sua plateia e isso cria uma sintonia. Ó, gente, aqui eu vim ensinar para vocês, não. Está errado. Você cria sintonia se igualando, sendo pessoal e interagindo com a plateia em palavras e atitudes. Segunda ferramenta essencial, narração. Todos nós gostamos de boas histórias. Há um fascínio, jovens, adultos, velhos, crianças gostam de ouvir boas histórias. Há um provérbio russo que diz: você quer segurar bem um asno, segure-o pelas orelhas. Você quer chamar a atenção de uma pessoa, conte coisas interessantes. Aprenda a contar histórias. A arte da contação de histórias é fantástica, mas pouca gente domina. Tem gente que não sabe contar história. Assisti há pouco tempo uma palestra, o cara foi contar uma história, ele gastou 20 e tantos minutos contando uma história que até era interessante, mas ele entrou em tantas minúcias, em tantos detalhes, ele estendeu que a história se tornou cansativa, se tornou chata. Então, aprenda a contar boas histórias, a narrar fatos com vibração, com alma e cativar as pessoas. Terceira ferramenta essencial, explicação. Esclareça os termos, esclareça as ideias difíceis, traga sinônimos para palavras difíceis, simplifique. Não esqueça, falar bem não é falar difícil. Explique, as pessoas têm que sair da sua fala entendendo tudo que você quis dizer. Quarta ferramenta, persuasão. Apele para a razão, apele para a razão. Convença as pessoas, use bons argumentos, use fatos. Contra fatos não há argumentos. Use fatos, use estatísticas. A razão pode mudar mentalidades para sempre. Você quer impactar as pessoas que estão lhe ouvindo? Persuada-as
com seus argumentos, com os fatos, com a sua palestra. E quinto lugar, quinta ferramenta essencial, revelação. Sabe, quando você está chegando no fim, aquele grande finale, aquela coisa de tirar o fôlego. Pode ser uma boa história, pode ser uma música que você canta ou canta junto com a plateia, com o auditório, pode ser uma mágica, pode ser uma revelação de algo inédito, de alguma coisa. Então, aquela revelação final, aquele grande finale é o fechamento com chave de ouro. Quando as pessoas vão dizer, sensacional, foi 10, elas vão te aplaudir em pé. Por quê? Porque você soube guardar essa ferramenta para o último momento e aquele grande finale, aquela chave de ouro que leva as pessoas a aplaudirem em pé e tornar a sua palestra inesquecível. Falando em apresentação, falando em ideia, nós temos uma estrutura básica. Lembram lá do Corax, lá no início, na filosofia, que ele sistematizou a oratória lá na Grécia Antiga. Hoje, 2000 e poucos anos depois, 2.600 anos depois, nós continuamos usando os princípios de Corax. Qual é a estrutura de uma apresentação? O esquema lógico, o que se espera de uma apresentação? Em primeiro lugar, é a introdução. Você sempre começa com a introdução. Tá? E eu quero dar uma dica para você aqui muito importante. A introdução, ela é a última coisa a ser preparada. Você prepara toda a sua fala, depois que está tudo prontinho, você se pergunta, de que forma eu posso introduzir esse assunto? De que forma eu posso começar? Não é a primeira introdução, depois a palestra. É a primeira palestra, depois a introdução. Na hora de apresentar, você começa com a introdução. Na hora de preparar, você começa com a palestra. A introdução capta o interesse, chama a atenção. Ela desperta o interesse das pessoas. Ela define os objetivos. Eu estou aqui hoje para falar sobre tal assunto. Não é uma boa introdução. Você vai contar uma história, você vai criar uma ilustração, um trecho de um filme, uma música, algo que está acontecendo. Você vai chamar a atenção das pessoas. Aí você vai definir os objetivos. Meus objetivos, você não precisa dizer isso para a plateia, mas a plateia percebe quais são os objetivos da sua introdução. Trabalhe bem a sua introdução, é fundamental. Registra a importância da ideia principal. Você conta o resumo, a sinopse de um filme, diz, esse filme fala sobre coragem, por exemplo. Fala sobre resiliência. Você usa uma cena daquele filme Invencível, um atleta olímpico que vai para a guerra, que cai o avião, que se torna prisioneiro dos japoneses, que sofre horrores, e daí, no final de tudo, ele consegue voltar para casa, ser liberto e desenvolver uma vida normal. Então, você fala sobre resiliência, sobre perdão, sobre recomeço, é uma boa introdução. A seguir vem o desenvolvimento ou argumentação. Apresenta os argumentos, apresenta o assunto, mostra a importância, detalha o tema, mostra cada ponto que é importante dentro da sua fala. E depois vem a conclusão. A conclusão, ela sintetiza os temas propostos, os pontos principais que você falou, que você apresentou, e finaliza com uma frase, com uma pergunta, uma frase que vai marcar. Então, brincando, mas falando sério, na introdução, você fala sobre o que você vai falar. No desenvolvimento ou argumentação, você fala. E na conclusão, você mostra o que você falou. É mais ou menos assim que funciona, de uma forma bem prática. Tá? Introdução, desenvolvimento ou argumentação e conclusão. Começo, meio e fim. Esse é um esquema lógico de uma apresentação. O grande terror de oradores é o discurso de improviso. Quando você vai para um evento, você vai para um lugar e do nada as pessoas te chamam para
discursar, para falar, para dizer alguma coisa. Eu tenho uma única dica sobre o discurso de improviso. Nunca saia de casa despreparado. Se você é um orador, se você é uma pessoa que fala em público, se você é uma pessoa que quer falar em público, não importa onde você vá, vá preparado. Provavelmente você não terá nenhuma oportunidade para falar, mas se tiver, você está pronto. O tema da reunião, o tema do encontro, o tema da palestra, o que vai ser discutido, o assunto que vai ser discutido, você tem isso definido, você sabe disso antecipadamente, então você prepara alguma coisa dentro daquele tema. Se alguém te chamar, você tem algo anotado no seu celular, no bloco de notas, um papelzinho na sua agenda, e se alguém lhe chamar de surpresa, você não tem que improvisar. Então, a minha dica sobre discurso de improviso é essa: esteja preparado. Que a sua fala nunca seja de improviso. Para os outros pode ser, para você não, você estava preparado. Eu fui num congresso onde teria 6 ou 7 oradores, não lembro exatamente, isso faz muitos anos, e o tema do congresso estava definido, os oradores estavam definidos, e eu não estava na programação. Eu fui apenas para participar, para assistir. Mas antes de sair de casa, eu preparei uma palestra com o tema daquele congresso e guardei na minha agenda. Minha esposa perguntou: ué, por que você está fazendo? Estou fazendo uma palestra, congresso. Você vai falar? Não, não vou falar. Então, por quê? Não sei. E sabe o que aconteceu? O orador da última reunião, o que iria encerrar o evento, não apareceu. Não foi. Não sei por que razão, simplesmente não apareceu. E pouco antes do encerramento do evento, o organizador chegou para mim e disse: Delvacir, fulano queria falar, queria trazer a palestra principal, a palestra de encerramento, não pôde estar presente, me comunicou e eu quero que você fale. Sem problemas, eu estava pronto. Não foi de improviso. A probabilidade de eu falar era mínima, mas eu fui pronto. Eu estava preparado. Então, fica aí essa dica. O tempo. Gente, o tempo é fundamental. Primeiro, você tem que ser pontual. Pontualidade não é favor, é obrigação. Você tem que começar no horário certo. Você tem que começar no horário certo. E você tem que terminar no horário certo. Se te dão 1 hora, você tem 1 hora. Se te dão 5 minutos, você tem 5 minutos. Não extrapole, não abuse. Respeite as pessoas. Comece e termine no horário definido. Se houver atraso, que não seja problema seu. Lembram que eu falei para vocês agora há pouco de um evento que eu fui, eu teria 1 hora e meia e o outro orador teria 1 hora, ele teria 1 hora e meia primeiro e eu teria 1 hora e meia depois. Ele falou 2 horas e 10. Ele tomou o meu tempo. Sabe o que eu fiz? Eu terminei o evento no horário previsto. Eu resumi a minha fala a 40 minutos e terminei no horário previsto. Porque o público não tem culpa da falta de educação do orador que me antecedeu. E eu não vou aproveitar, embora o organizador do evento tenha dito para mim: Delvacir, você tem o teu tempo definido, 1 hora e meia, não se preocupe com isso. Não, eu resumi a 40, 50 minutos, se não me engano, para respeitar o público. Seja pontual no início e no fim da sua fala. Respeite o tempo dado. O uso do microfone. Gente, o uso do microfone é algo muito importante. Microfone não é para você ficar batendo nele, fazendo barulhos no microfone. O microfone tem que ser testado antes da sua fala. Você chegou antes no local, você testou o microfone antes. Então, quando você vai falar, você pega e começa a falar. Deu problema, deu microfonia, tá alto, tá baixo, tá agudo, tá grave, é problema do técnico de som, é problema de quem está na mesa. Você espera um sinal da pessoa e depois você volta a falar. Aquele negócio de ficar, o microfone é sensível. Outra coisa, quando você for falar, coloque o microfone a mais ou menos 4 dedos do seu lábio inferior e coloque o microfone nessa posição, inclinado. E aí você vai falar
com naturalidade, não encosta na boca, não fica fazendo que nem os rappers, pegar ali o microfone e cobrir todo o microfone. Não, você segura no corpo do microfone e fala com naturalidade aqui, ó. Se você precisar aumentar o volume de voz, afaste um pouquinho o microfone para que você use. Microfone não é um bicho de sete cabeças. Não fique enrolando o cabo do microfone se for um microfone com fio. Se for um microfone sem fio, é mais tranquilo o uso dele. Não use a mão para gesticular a mão que está o microfone. Tá? Se for um microfone auricular, cuidado com o que você vai falar baixinho antes da sua fala, porque pode estar ligado e captar. Então, cuidado com isso. Tribuna ou púlpito. A tribuna ou púlpito é para você colocar o seu material, as suas anotações, você colocar o seu notebook, o seu tablet, para você ficar dando soco, para você ficar batendo, para você ficar esmurrando, não é para você debruçar, para você descansar. Você pode, como a figura que estamos vendo, eventualmente apoiar as suas mãos, mas você usa a tribuna especificamente para colocar as suas anotações, o seu livro, o seu notebook, o seu tablet e ter ali ao seu dispor, ao seu alcance. Não fique esmurrando. Se está com raiva de alguém, não bata na tribuna, no púlpito, que não é feito para isso. Como utilizar bem um slide? Nós vamos fazer depois um outro curso sobre a confecção dos slides, como trabalhar um bom PowerPoint, mas em princípio eu quero te dizer o seguinte: tenha um laser point para você apontar, não fique entre a projeção e a parede ou a tela, não faça sombra, não caminhe na frente da projeção, não fique de costas para o público mostrando, não vai lá botar o dedão, não, você tem um laser point, você fica na diagonal, olhando para o público e olhando para a projeção a 2, 3 metros dela, e com o laser point você foca o que você quer mostrar. E cuidado com muitas cores, com muito texto. Existe uma regrinha chamada 7x7, no máximo 7 linhas, com 7 palavras em cada linha. Deixa o slide leve, clean, use um mesmo padrão. Como eu falei, não é um curso sobre utilização de slides, apenas algumas dicas bem práticas para você ter em mente. Quando você for usar um quadro de giz, um quadro magnético, um flip chart, funciona da mesma forma. Você pega, escreve o mínimo possível, sem nunca... Você não é um professor que está de costa para os alunos, escrevendo lá um montão de texto. Não, você escreve o mínimo possível, apenas palavras-chave, alguns desenhozinhos básicos, e nunca fica totalmente de costas para a sua plateia. É falta de educação. Use com sabedoria, use com eficiência. Se você foi chamado para um debate ou para uma entrevista no rádio, o rádio é democrático, é popular, então você pode mandar abraço, você pode falar o nome da emissora, você pode dar a sua risada, ser mais leve, ser mais solto, ser mais descontraído. Por quê? Porque a emissora de rádio, como eu disse, é democrática, é popular e permite isso. Cuidado, vê se o microfone está fechado nos intervalos, cuidado com tosse, com pigarro, com o que você vai falar, dá uma olhada, vê se a lâmpada aqui mostra que o microfone está ligado, está apagada, se ela está vermelha, se ela estiver verde, cuidado para que você não fale bobagem achando que está desligado e saia no ar para que todo mundo ouça. Você pode chamar o apresentador pelo seu nome, bater papo, rádio é festa, rádio é festa. Você pode ficar mais à vontade. Agora, se for televisão, se for uma emissora de televisão, primeira coisa, gente, cuidado. Tem gente que senta numa cadeira e fica assim, ó. O tempo todo balançando a cadeira. Cuidado, isso é horrível. Isso é horrível de ver. Então, não fica brincando com a cadeira. A televisão é um ambiente mais sério, mais formal. Então, fica mandando abraço, não fica mandando beijo para a tia, para a avó, para o amigo, querendo fazer graça.
Antes da entrevista, antes da fala, você vai ter uma orientação dos técnicos para qual câmera você tem que olhar. Então, você vai olhar para ela, ou você vai olhar para o entrevistador, para a pessoa que conduz o programa. Cuidado, não ficar se olhando no monitor. Uma vez eu entrevistei uma pessoa e nós tínhamos as 3 câmeras do estúdio em frente e à esquerda dessa pessoa tinha um monitor. E ela ficava o tempo todo se olhando no monitor. Não funciona desse jeito. Siga as orientações, olhe para a câmera ou para o entrevistador e trabalhe com naturalidade, fale com naturalidade. Cuidado com a sua postura. Se você for sentar, você não está na casa na cadeira de praia, não vai se jogar para trás, esticar as pernas lá na frente, não. Discrição, postura correta faz parte de um debate, de uma entrevista na TV, e não fique nervoso. Não é um bicho de 7 cabeças, você consegue falar com tranquilidade. No rádio ou na televisão, se você será entrevistado, peça as perguntas antes para você se preparar. E nunca vá sem saber qual é o assunto. Leitura de textos. Quando você for ler um texto, o que você vai fazer? Você vai treinar antes. Você vai ler o texto antes, em voz alta, 2, 3, 4 vezes, para dominar o texto completamente. Não vá fazer uma leitura de um texto que você nunca leu. Leia o texto antes. Olha esse vídeo aqui, ele é trágico. Tragicômico. Prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e tá bom. Isso não interessa. O que interessa é que eu estou aqui hoje. Viu, gente? Não adianta falar bonito, tem que fazer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Vitório Mediora. Obrigado, Vai Nogueira. Obrigado à Câmara, os deputados, os funcionários da limpeza, os funcionários que administram a Assembleia. Pois, gente, uma boa tarde para todos. Fique com Deus, todo mundo. A minha esposa Sônia, 44 anos de casado, que eu aguento sem conha aí, ó. É trágico que um deputado não saiba ler. E tem muita gente que não sabe ler, que não se prepara, que não lê antecipadamente e faz um papelão, um fiasco desse. Então, cuidado com a leitura de textos. Treine antes, treine a pontuação, as palavras difíceis, prepare-se para a leitura. E para finalizarmos, para o dia da apresentação, o que você vai fazer no dia da apresentação? Leve todo o seu material gravado em pendrive. Se você tem no notebook, leve no pendrive, leve em 2 pendrive. Gente, tecnologia às vezes falha, e se você depende só de uma fonte, você pode estar perdido. Então, leve o seu material gravado em 1 ou 2 pendrive, além do seu notebook, além do que você já enviou para a organização do evento, leve o material pronto numa outra fonte. Caso dê problema, você tem aonde recorrer. Chegue com 1 hora de antecedência para checar o equipamento, as salas, tomadas, conexões, iluminação, tudo que tem que ser checado, andar pelo palco, ver quais os limites que você vai usar no palco, para se movimentar um pouquinho no palco, olhar os ângulos diferentes da sua plateia e do ambiente. Chegue antes, 1 hora de antecedência. Se você vai dar uma palestra, se você vai fazer um discurso, se você vai fazer uma apresentação, para você se ambientar. É fundamental. Se for distribuir material, qualquer tipo de material, verifique se estão na ordem numérica, se não faltam folhas, se as folhas estão bem legíveis, não terceirize isso, faça você mesmo, dá uma olhada, cuidado, porque aí chega lá, está tudo ilegível, falta folha, não tem numeração, aí a pessoa fica perdida, isso é prejudicial, isso é danoso. Se for fazer uma apresentação, você puder marcar o horário, período matutino é melhor. As pessoas estão com a cabeça livre, fresca, darão mais atenção. O pior horário é logo depois do almoço. Então, você tem que ter muita dinâmica, muito vigor, muita capacidade de trazer o público. Porque comeram bastante, almoçaram bastante,
e daí vão para uma palestra, a tendência é sentir sono, é dar aquelas cochiladas, é ter aqueles devaneios. Busque ser conciso, busque ser sintético, preserve o entendimento dos ouvintes, preserve a qualidade, mas não se estenda demais. Cuidado com o falar demais. Tá? O tempo, volto a falar nele, tem sido um grande parceiro e, ao mesmo tempo, passa a ser um grande desafio no mundo de hoje. Não ultrapasse o tempo determinado, fique dentro do tempo. Por enquanto, era basicamente isso. Temos algumas outras rápidas orientações. Faça a plateia rir, mas não faça da sua fala um stand-up. Você não é um humorista, você é um palestrante, você é um pregador, você está discursando, então não faça da sua fala um stand-up. Ah, o povo riu a beça, e daí? Era stand-up? Ou era uma palestra? Riram um monte e não aproveitaram quase nada. Refreie o seu ego. Tá indo bem? Não ache que você é o gás da coca, que você é a última bolacha do pacote. Normalmente a última bolacha do pacote está quebrada. Refreie o seu ego. Não se ache melhor do que você é. Mantenha os pezinhos no chão. Tenha o máximo de cuidado com política, com religião e preferência clubística. Cuidado com esses assuntos. São potencialmente perigosos. Vai fazer piadinha lá do Corinthians, do Flamengo, do Parmeira, e tem gente lá que torce para esses times. Você já perdeu ponto com essa plateia, com essa parte da plateia. Então, cuidado. Ah, vai falar mal da esquerda, tem gente da esquerda. Vai falar mal da direita, tem gente da direita. Cuidado com isso. Cuidado com religião, a não ser que seja uma palestra religiosa, vá com cuidado. Pise em ovos nesses 3 assuntos. Se puder evitá-los, é melhor ainda. Nunca, jamais comece com uma crítica ou uma reclamação. Nunca comece criticando. E sempre termine agradecendo. Se precisar, se for imprescindível fazer alguma crítica ou alguma reclamação, primeiro encontre algo positivo para elogiar, para destacar, para enfatizar, depois você faz a sua crítica ou a sua reclamação. Muito cuidado com isso. Nossa próxima aula, nossa última aula, serão algumas atividades práticas. Eu espero que você esteja gostando e nós vamos praticar um pouco destrava-línguas e alguns outros exercícios bem práticos que vão lhe ajudar a alcançar a excelência na hora de falar em público. Eu agradeço a sua atenção e nós voltaremos com a última aula do Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória.